Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre Os Ratos, de Dionélio Machado. Como vocês sabem, aqui a gente vê tintim por tintim do que tem na obra. Peço a vocês, antes de entrarmos no que temos aqui, para que, se caso forem comprar algum produto pela Amazon, comprem pelo nosso canal, pois assim você nos ajuda sem pagar nada mais por isso. O link está aqui no box de descrição. Bom, vamos lá então, vamos conhecer o que temos aqui. Os Ratos nada mais é que um romance publicado pelo Dionélio Machado em 1935. Ele foi ganhador do Prêmio Machado de Assis e pertence, quando a gente fala assim de período literário, ele pertence à segunda geração modernista, a geração de 30, e se trata do período do neorrealismo, do novo realismo. Ou seja, teremos então um romance que trata drama social, o romance do proletariado, a preocupação em fazer crítica social. Não sei se vocês sabem, mas o Dionélio Machado pertenceu ao Partido Comunista e aqui nesse livro ele vai fazer uma crítica feroz ao capitalismo. Como segunda geração modernista, como geração de 30, a gente está diante aqui de regionalismo. A história vai se passar em Porto Alegre, esse é o espaço da história de Os Ratos, vai ter a duração de um dia. E aqui no Brasil a gente vivia nesse período em que o livro foi publicado, nesse período em que a história se passa, vivíamos um período muito complicado mesmo, após a Revolução de 30, com muita fome, com muita miséria, com muito desemprego. Também temos que dizer, antes de entrar aqui no enredo, que há influência da psicanálise, há influência de Freud, inclusive o Dionélio Machado era um médico. Então essa influência se faz ainda mais presente aqui no livro. Nós estamos diante de 28 capítulos bem curtinhos. Temos um narrador onisciente, um narrador terceira pessoa onisciente. No entanto, esse narrador narra sob o ponto de vista de Nazianzeno. Então ele entra de fato ali na mente do Nazianzeno, mas escreve em terceira pessoa. Então como assim? Por exemplo, você vê um amigo do Nazianzeno que vai até algum local. Você não acompanha isso acontecendo. Você sempre está sob o ponto de vista do protagonista. Consequentemente, temos muito discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É a mistura da fala do narrador com a fala da personagem. Isso é o comum no discurso indireto livre. O Dionélio Machado faz algo incomum aqui. Que algo incomum é esse? Em alguns momentos ele marca o pensamento, a fala do Nazianzeno, ali no meio da fala do narrador, com itálico ou com aspas, o que não costuma ser comum, mas é o que acontece aqui e isso chama muito a nossa atenção. Vamos entrar nesse romance então? Vem comigo que é sucesso! O primeiro capítulo já começa com os vizinhos do Nazianzeno Barbosa acompanhando o pega com o leiteiro. O que estava acontecendo? O Nazianzeno estava devendo 53 mil réis ao leiteiro e ele estava dando um escândalo na frente de todo mundo que se o Nazianzeno não pagasse, ele não distribuiria mais o leite. Gente, é uma época diferente da nossa. Hoje você já compra o leite ali de caixinha ou de garrafinha. Nesta época não. O leiteiro vem até a sua casa e despeja o leite no seu canecão. Então esse leiteiro estava cobrando o Nazianzeno e dando um ultimato. Ou paga ou eu não vou mais entregar o leite. E isso na frente de todo mundo.
Quando Nazianzeno entra em sua casa, senta-se à mesa para comer, a sua mulher, a Adelaide, lhe diz que não adianta, o leiteiro não aceita mais desculpas, que eles iam ficar sem leite, que o leiteiro declarou, lhe dou mais um dia, isso é um abuso, e saiu atirando com o portão. Ela teme, inclusive, que o leiteiro lhes faça algum mal. Nazianzeno já acha que não há nada a temer. Lembra que já ficaram sem manteiga, sem gelo e sobreviveram. Poderiam ficar sem leite também. Mas para Adelaide, gente, não tem comparação, não dá para ficar sem leite. Eles têm um filho, um mainho de quase 4 anos. Como eles vão ficar sem leite se eles têm uma criança em casa? O Nazianzeno lembra, olha, na minha infância eu não tinha leite não, o que tinha para tomar era só água quente com açúcar e eu sobrevivi. A verdade é que o Nazianzeno não tem dinheiro, né, gente? Ele está tentando arrumar uma justificativa para caso eles fiquem sem leite, fique tudo bem, assim não seja o fim do mundo. Mas nossa, já estavam sem manteiga, agora sem leite também. Mas a Adelaide insiste. Nazianzeno, tu não vês que uma criança não pode passar sem leite? Bom, o livro vai mostrar a saga do Nazianzeno em busca desses 53 mil réis para pagar o leiteiro. O livro, gente, vai durar um dia apenas. Então ele começa numa manhã com a cobrança do leiteiro e termina na outra manhã com o leiteiro de novo, que logo a gente chega lá, né? A gente vai acompanhar um pouquinho da vizinhança do Nazianzeno, porque assim, todo mundo viu a cobrança, quem não viu ficou sabendo pelos outros. Então, sabe aquilo de tipo, ai, quando eu sair eu vou cumprimentar, não vou cumprimentar, ai, o que eu faço? Será que ele tá sabendo o que aconteceu? Com certeza tá sabendo. Então a gente sabe que tem ali, que mora ali o Fraga, que é uma pessoa que sempre paga direitinho as suas contas. Tem o amanuense da prefeitura, que quando foi morar ali, o Nazianzeno já tinha ouvido falar que ele não paga ninguém. E agora é o Nazianzeno que não paga, né, gente? É o Nazianzeno que está na mesma situação. Ele está indo mais cedo para o trabalho nesse dia, ele pega o bonde mais cedo, então as pessoas que estão ali são pessoas diferentes. Ele tinha em seu bolso apenas 10 tostões, que ainda era fruto da venda de garrafas vazias, que tinha sido ideia da Adelaide. E aí a gente tem um flashback da doença do mainho. O mainho, gente, o filho do Nazianzeno ficou muito doente, muito mesmo. Diarreia de se sujar até 15 vezes em 24 horas, magreza, olhos caídos. Olha, ainda não estava atacado de meningite, mas o médico tinha medo, porque nesses casos de desidratação e de desnutrição violenta era necessário recear. Então o menino estava desidratado, desnutrido, correndo risco de ter meningite. Era necessário fazer alguma coisa. O que foi feito então? O Nazianzeno e a Adelaide disseram ao médico para salvar a criança que ele não se arrependeria, que ele ganharia tudo o que seu trabalho valia, ou seja, que eles pagariam o médico. O médico salvou o menino se recuperou, mas a conta não foi paga. Então, gente, não é só pro leiteiro que o Nazianzeno deve. Tem mais dívidas, né? Bom, e assim, a gente está diante de um romance psicológico, há muita análise psicológica aqui, e a frase não paga ninguém, vai rodeando ali a cabeça do Nazianzeno. O bonde continua sua marcha, o Nazianzeno pensa que seria bom encontrar o Duque era um amigo dele, o Duque era um amigo dele que poderia ajudá-lo naquela situação. Tinha também um outro amigo, Alcides, que era até companheiro de jogatina do Nazianzeno, só que esses amigos, gente,
ajudam, mas também se beneficiam da ajuda que dão. A gente vai acompanhar isso na história. Vai lembrando novamente do leiteiro. Tô falando isso para vocês agora no começo, para vocês entenderem como a cabeça do Nazianzeno vai sendo explorada na história, os pensamentos dele, essa dívida que ele tem, como acontece com a gente quando a gente tem um problemão para resolver, né? Bom, aí, em vez de assumir a culpa pela situação, ele começa a pensar que a culpa é da mulher, porque a Adelaide é tímida demais com os outros, se encolhe ao primeiro revés. A mulher do amanuense não era assim, não. Com ela as coisas marchariam de outro jeito. Só que foi exatamente o ar de ingenuidade e fraqueza da Adelaide que o tentou. Ele se lembra agora. Só que o que ele precisa agora, ele sente, é de uma mulher forte, como a do amanuense, que brigasse com o leiteiro se fosse preciso e não ficasse com medo de tudo aquilo. Só pensava nos 53 mil réis do leiteiro. Desce do bonde. Seria bom encontrar o Duque naquele momento, mas não encontra. Pensa que o diretor da repartição pública onde ele trabalha, o Nazianzeno é funcionário público, gente, a gente vê que mal remunerado, porque o que ele ganha não dá para pagar as contas básicas da família dele, sabe? Não dá para pagar o leite, não dá para pagar a manteiga, não dá para pagar um médico pro filho. Poxa, realmente há muita crítica social aqui. Olha a situação de um trabalhador. Ele pensa que o diretor poderia emprestar dinheiro para ele, já que uma vez tinha emprestado quando o menino estava doente. Tinha emprestado 20 mil réis. Bom, mas o que a gente está notando? Que todas as maneiras de se conseguir dinheiro é por uma terceira pessoa. O Nazianzeno é muito acomodado, ele não pensa, vou ali, vou fazer um bico, vou fazer um trabalho extra, vou dar um jeito de conseguir. Não, ele fica pensando em quem pode ajudá-lo. É o Duque, é o diretor, sei lá eu quem. Ele é muito pacífico, ele é muito assim. Gente do céu, que pessoa molenga que é um Nazianzeno. E falando da mulher ainda, hein? Molenga é ele, isso sim. Bom, aí vai ficar um tempão da história com o Nazianzeno pensando como ele poderia abordar o diretor, o que ele poderia falar para ele, quais seriam as possíveis respostas do diretor, que em vez de pedir 53 mil réis, ele poderia arredondar para 60. Olha, vai um bom tempo para o Nazianzeno conseguir falar com esse diretor. Antes até ele encontrou Alcides, seu amigo, que lhe diz não ser uma boa ideia falar com esse cara. Olha, o diretor não vai te emprestar, escuta o que eu tô falando. Mas mesmo assim, Nazianzeno procura o diretor e assim ele não pede em off. Tem mais gente perto e ele pede dinheiro pro diretor na frente dessas outras pessoas. O que vai acontecer então? O diretor vai negar o pedido. E vai humilhar o Nazianzeno. Vai dizer o quê? Você pensa que eu tenho uma fábrica de dinheiro? Quando seu filho estava doente, eu ajudei como pôde, mas não me peça mais nada. Não me encarregue de pagar suas contas, já tenho as minhas. Então, além de não emprestar, o Nazianzeno acaba sendo meio que humilhado na frente dos outros. Vários vão rir dele. Gente, isso é muita humilhação. E as palavras do diretor vão ficar ecoando na mente do Nazianzeno. Aí ele vai, se encontra com o Alcides e o Alcides tem uma ideia. O que você acha? Eu tenho um dinheiro para receber do Andrade, que é um corretor que mora da rua tal, e a comissão da venda do automóvel, eu tenho 100 mil réis para receber. É o resto de uma comissão. Vai até ele e pede para ele liquidar essa dívida, que aí eu empresto esse dinheiro para você. O Nazianzeno vai até a casa do Andrade e este lhe diz que não tem dívida nenhuma com Conrad. Conrad é o Alcides, é o sobrenome dele. Alcides
Conrad que o que ele tinha para pagar para Alcides, ele já tinha pago, que quem deveria pagar a outra parte da comissão era o subgerente do New York Bank, o Mr. Hiss. Bom, o Nazianzeno, por conta, decide ir cobrar esse Mr. Hiss aí, sem falar com o Alcides. Só que ele tinha viajado para o Rio de Janeiro, ele não estava ali. E ele não conta para o Alcides que foi cobrar esse cara por conta. Aliás, essa história aí do Andrade não vai ficar esclarecida aqui dentro do romance. Será que o que o Alcides tinha falado era verdade? Ou era verdade o que o Andrade tinha falado, que já não devia mais nada? Quase 2 da tarde, Nazianzeno andando, ainda não tinha comido, precisava almoçar e vai conseguir 5.000 réis, mas acaba indo jogar. Também vai ser muito explorada essa parte do jogo, gente. O jogo é aquilo bem clichê. Ele joga, ganha muito dinheiro, muito mesmo. Ele transforma 5.000 réis em 175.000 réis. Em vez de parar, sair contente com esse dinheiro, não, ele fica jogando, perde tudo. Fica sem nada. Então, muito clichê essa parte do jogo. Bom, fica a tarde toda ali. O comércio já está fechando e Nazianzeno não conseguiu o dinheiro pro leiteiro. Tenta assinar um vale numa casa atacadista, mas não adianta. E uma coisa que a gente foi vendo aqui, que a descrição de muito cenário de casa, assim, da cor cinzenta, que são exatamente a cor dos ratos. Então, né, olha o Nazianzeno ali perdido, tentando conseguir um dinheiro. Vai ter toda a descrição do movimento da rua, até que o Alcides, o Nazianzeno foi andando, né, a pé, cansado, sem comer, sem dinheiro para bonde. O Alcides chama o Nazianzeno para dentro de um café. É ali que ele vai tomar um copo de leite, ironicamente, já que ele nem almoçou. E o Alcides estava acompanhado de uma pessoa. Quando essa pessoa sai, eles falam sobre a cobrança do Andrade. O Nazianzeno conta o que aconteceu, sem mencionar que foi procurar o Mr. Hiss. E o Alcides estranha, fala que quem tem que pagar para ele é o Andrade mesmo, que não tem nada com esse Mr. Hiss. É uma situação que a gente não vai ficar sabendo com detalhes como vai se desenrolar. O Duque também estava ali no café, acompanhado do senhor Mondino, um homem que depois a gente vai conhecer um pouquinho melhor. Eles vão pedir para o garçom chamar o Duque. Há várias palavras comuns no sul, então garçom em vez de garçom, por exemplo. Contam da situação do Nazianzeno. O Duque, analisando, pensando, diz que eles precisam ir no roubo. Um agiota que fecha perto das 7 horas. O Alcides diz que tem uma letra com esse sujeito, que ainda não levantou. Aí o Duque diz, olha, Alcides, vai até lá, fala que você está indo da minha parte e pede 100.000 réis. O Alcides vai sozinho, né? O Nazianzeno estava muito cansado. Quando o Alcides volta, diz que não deu certo, que o Rocco tinha suspendido temporariamente os empréstimos. Aí, o que o Duque vai fazer diante disso? Leva o Nazianzeno à casa de seu Fernandes, propõe um negócio que eles precisam de 100.000 réis urgente, mas ele também não colabora. Tenta um outro agiota que também não colabora. Nazianzeno, desesperado, pensa que vai chegar em casa de mãos abanando. O que o Duque pensa então? O senhor Mondino, que estava lá com ele, poderia ajudá-lo. Ele poderia fazer o quê? Qual que é o plano do Duque? O Alcides tem empenhado, sabe quando você deixa
uma joia, alguma coisa num lugar em troca de um empréstimo em dinheiro, como se fosse uma garantia. O Alcides tem um anel de bacharel, que era do avô dele, uma joia de família, porque o Alcides não é bacharel, empenhada por um preço abaixo do valor. Estava empenhada por 180 mil réis. O que o Duque quer? Quer que o penhor seja melhorado, mas para isso era necessário desempenhar o anel e empenhá-lo em outro lugar. Então eles precisavam de quase 200 mil réis. E quem poderia dar esse dinheiro para que eles desempenhassem o anel? O Mondina, que estava até, como que eu posso dizer, entendendo a situação do Nazianzeno, porque ele disse que já tinha passado pelo que o Nazianzeno estava passando. Então estava, digamos, empenhado em ajudar. Lógico também que lucraria com essa situação, né? Bom, a casa de penhores estava fechada, então o Alcides telefona para o dono, o seu Martinez, e vão até a casa dele. Explicam a situação e o homem aceita. O senhor Mondina empresta os 180 mil réis e eles pegam o anel. Vão à joalheria do Pasquier, vão com a intenção de penhorar esse anel, só que o Pasquier diz que não faz esse negócio, que achava que eles queriam vender. Penhorar ele não queria. Bom, diante dessa situação, os quatro, o Duque, o Mondina, o Alcides e o Nazianzeno conversam. O Mondina agora parecia receoso de ajudar nesse novo plano do Duque, que qual é o plano dele? Que o anel fique com o Duque até o dia seguinte, como garantia, e o Duque desse mais 120 mil réis. Ele já havia dado 180, desce agora mais 120 mil réis, totalizando 300, e no dia seguinte, quando o comércio estivesse aberto, ele e o Alcides iriam resolver a situação e o Mondina receberia seu dinheiro sem problema algum e com certeza, provavelmente, teria algum lucro com isso. O fato é que o Mondina fica receoso, mas aceita. O Duque dá na mão do Nazianzeno 65 mil réis. Um pouco a mais do que ele precisava para pagar o leiteiro. Ele precisava de 53. Bom, Nazianzeno chega em casa então cheio de embrulhos. Foi buscar o sapato da mulher que estava no concerto há um tempão. Comprou queijo, comprou manteiga, comprou um brinquedinho de borracha para o seu filho Mainho, que já estava dormindo naquele momento. E aí Adelaide esquenta o jantar do marido, perguntando como ele conseguiu o dinheiro. Ele conta, né, que não almoçou, ela toda surpresa com aquilo, até que ele diz que foi o Duque e o Alcides que emprestaram o dinheiro para ele e não tem prazo. Bom, desses 65 mil, 5 mil o Nazianzeno já deveria ter destinado ao Costa Miranda, que tinha emprestado 5 mil para ele na hora do aperto. Vão separar os 53 mil do leiteiro, exato 53 mil. E eles decidem que não vão acordar cedinho para entregar para o leiteiro, não. Acham melhor deixar em cima da mesa. O leiteiro tem a chave da cozinha e aí eles não precisariam acordar de madrugada. E como o leiteiro ficaria surpreso com aquele dinheiro, hein? Ele bebe um vinho, manda comprar um vinho, um menino da casa do lado, manda o menino ir até a venda comprar um vinho e quando ele se deita, depois daquele dia exaustivo, claramente ele não consegue dormir e a cabeça dele vai viajando por tudo aquilo que ele passou, a ajuda da Mondina, a negativa do diretor, a humilhação. É feito também o flashback de como foi feito o negócio com a Mondina, como foi que ele buscou o sapato da mulher e tudo mais, e ele tá lá na cama e ele não dorme, tenso. Aí, sonho ou realidade, ele começa a ouvir barulhinhos de rato.
e começa a pensar tudo que os ratos poderiam estar roendo. Como o dinheiro do leite! Imagina se os ratos estivessem roendo o dinheiro do leite. Tão difícil de conseguir aquele dinheiro para agora perder assim tão fácil? Claro que isso não estava acontecendo, né, gente? O dinheiro estava lá direitinho em cima da mesa. A história termina com um baque brusco do portão, uma volta sem cuidado da chave, a porta se abrindo com força e de repente um breve silêncio. Era o leiteiro despejando leite. A porta se fecha, nem se ouve o portão bater e Nazianzeno dorme. Então a história começou com o Nazianzeno sendo cobrado pelo leiteiro e ela termina no dia seguinte. A mãe tá terminando, já vai ficar com você, tá? E ela termina no dia seguinte com o leiteiro recebendo seu dinheiro e despejando o leite. Gente, o problema do Nazianzeno foi resolvido? Não, porque ele tinha uma dívida e ele continua com dívida. Ele só conseguiu ter um prazo maior. Ele devia 53 mil para o leiteiro, agora ele deve 65 mil para o Alcides. Que situação, né, pessoal? Que situação. Gente, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem nosso vídeo. Você pode ser membro se quiser colaborar ainda mais com a produção de conhecimento, com a produção de material aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!